Durante o embate com os demônios, o comandante percebe o imenso poder de seus inimigos, mas segue resistindo. Rose repara que o adversário está empunhando uma espada amaldiçoada, o que a faz ter mais cuidado redobrado para não ser atingida. Em seguida, ela retoma a ofensiva e questiona se ele já havia concluído seu objetivo. No entanto, percebe que aquilo não é o bastante para vencê-lo. Ela então o manda se levantar. Ao fazer isso, ele enxerga seus aliados em estados deploráveis. Ele admite que Rose e suas tropas são bastante capazes. A comandante estranha tal comentário, mas ele afirma que está apenas elogiando, pois considera o grupo dela o mais problemático com quem já lidou. Mesmo assim, declara que não há mais heróis entre os humanos. Rose rebate, dizendo que mesmo sem heróis, ele e sua legião não irá vencê-los. Nero reconhece que subestimou a oponente, mas agora entende que ela é o maior obstáculo para seu plano. Curiosa, Rose pergunta qual é o objetivo. Nero diz que deseja ver a era dos demônios prevalecer e os humanos deixem de existir. Ele fala sobre o despertar do seu mestre, um ser cruel, porém absoluto, que trará glória ao seu povo. Diante disso, Nero afirma que irá eliminar Rose por completo. Em uma investida contra os demônios, uma aliada de Rose vê sua espada sendo travada dentro do inimigo. Nero explica que ele e seus companheiros se fundiram à arma do Lorde e, mesmo destruídos, levarão seus rivais juntos. Rose tenta impedi-lo, mas Naruka é mortalmente ferida antes de se salvar. Vendo isso, Rose se enfurece. No meio do massacre, mais aliados caem. Nero então declara se tornando um verdadeiro demônio. Rose continua tentando enfrentá-lo, mas ele percebe sua perda de controle. Quando ela tenta atacar novamente, é atingida. Nero explica que é mais fácil prever seus movimentos quando está totalmente na raiva. Ao tentar se curar, descobre que não pode, pois a espada que foi atingida anula sua mana. Ferida e incapaz de se recuperar, Rose insiste em atacá-lo, porém é novamente barrada por sua magia. Nero pergunta se ela ainda pretende lutar daquele estado e responde a si mesmo que é inútil. Ele decide encerrar a batalha ali. Sua visão comprometida impede de reagir corretamente. Ele parte para o golpe final, mas a sua vice-comandante aparece e coloca entre eles, se sacrificando. Rose vê o corpo caindo de seus aliados e lembra de seus sorrisos antes da luta. Eles acreditavam que estariam seguros ao seu lado. Isso a faz sentir miserável, pois percebe que falhou com todos. Ela reconhece que confiou demais em si mesma. Nero se aproxima e diz que jamais esquecerá a morte deles, nem a dela. Mas antes que ele finalize o golpe, Rose segura a espada dele com uma mão nua e o acerta com um soco. Ela o confronta, dizendo que ele não tem o direito de lembrar de seus companheiros, pois nem os conhecia. Além disso, acusa-o de não se importar com as suas tropas, já que permitiu o sacrifício de todos eles. Com isso, ela o enche de golpes, dando uma surra muito fabulosa. Por fim, ele é atingido com a sua própria espada demoníaca, que a Rose havia atacado. Rose afirma que apenas ela tem o direito de matá-lo. Mas de repente, mais um soldado do demônio aparece, e o nome dela é Mila. Tentando salvá-la, ele diz que mandou que ela fugisse. Rose, sem entender, estranha que alguém queira ajudar um monstro como ele. Mila, assustada, faz com que a Rose se lembre de sua vice-comandante e então decide deixá-los ir embora. Logo após, Rose começa a ouvir a voz da vice. Ela rasteja até a garota, com a perna ferida, e tenta dizer algo. Rose a impede de continuar falando e promete curá-la. Porém, a vice afirma que isso não será possível, pois o ferimento é profundo e amaldiçoado.
Mesmo assim, Rose insiste querendo acreditar que ainda há esperança. A vice responde calmamente, dizendo que não se arrepende e está feliz por ter lutado como parte da equipe. Além disso, diz que todos os outros sentiam o mesmo orgulho. Após isso, a jovem perde a consciência e Rose cai em lágrimas. Por falar a verdade, essa cena me deixou até lágrimas sair, velho. Rapaz, que cena triste. No castelo, ela relata ao rei que o Lorde Demônio está prestes a retornar. Informa que recebeu as informações de Nero, incluindo seu relatório, e faz um pedido, desejando se afastar do seu cargo de comandante e abdicar do seu título de cavaleira. O rei pergunta se ela está certa de sua decisão. Rose confirma, pois sente que não é mais digna da sua honraria. Após isso, ela sai do castelo e é abordada por um homem. Ele revela que seu filho, John, serviu sob o comando dela. Ao lembrar do garoto, rapaz, nessa cena eu lembrei de Attack of Titan, velho. É igual a mesma cena que aconteceu, velho. Eu pensei que eles iam, questionar ela, mas ainda bem que não foi isso, velho. Rose pede desculpa, mas a mãe de John agradece por terem conseguido ver seu filho uma última vez. O pai diz que, mesmo sendo rebelde, John era mais feliz depois de entrar para a equipe de Rose. Ele agradece ela por ter proporcionado isso ao filho. Mesmo com as palavras de conforto, Rose retorna para casa arrasada. Um mês depois, o capitão dos cavaleiros comenta sobre a visita do rei. Rose diz que foi inesperada. Ela explica que o rei só estava preocupado, já que ela não saía de casa desde então. Ele pergunta se o rei tentou fazê-la voltar ao posto. Rose respondeu que não. O rei apenas quis saber como estava sua vontade de viver. Em resumo, ele queria saber se ela não teria dado um ponto final em sua vida, né? Rose então comenta que talvez isso não seja ruim. O cavaleiro enfurece, mas ela diz que era só um pensamento tolo. Ele entende e comenta que as suas feridas estão cicatrizadas. Rose responde que a maldição da espada é temporária. O cavaleiro sugere que ela se esforce para recuperar seu olho. Após isso, ele se retira. Rose diz que manterá a cicatriz por lembrança da dor. Aquela marca será a prova de seu erro e das vidas que perdeu. A pensar nas mortes, ela afirma que o sacrifício de sua vice não pode ter sido em vão. Então ela pergunta o que deve fazer agora. Ela imagina que talvez vingar de Nero fosse uma saída, mas logo muda de ideia. Sentando-se, recorda momentos alegres com a sua equipe. Isso a faz afundar ainda mais na tristeza. Mas então tem uma visão da vice, que diz que todos iriam rir dela se a visse daquele jeito. Essa não é a postura esperada da líder, e continua dizendo que tudo muda, e ela deve aceitar isso e seguir em diante. O que não mudará é o fato de que Rose ainda é a comandante deles. A garota relembra Rose algo que ela mesma disse, que não deve se pensar tanto. Com isso, Rose se lembra dos últimos pedidos dela, que ela continuasse sendo a líder admirada por todos. Os outros companheiros também reforçam isso, dizendo que ela nunca foi de deixar as emoções dominarem. Se eles estivessem no mesmo lugar, ela o faria treinar até cair. Com isso, Rose percebe que estava errada desde o começo. Todos seguiram diante em frente com sorrisos. Então, ela declara que aquela será a última vez que mostrar fraqueza. Após a visão sumir, ela jura que voltará a ser a comandante que todos admiram. Ela fala sobre a próxima guerra e promete que dessa vez ninguém morrerá. Para isso, planeja formar um novo esquadrão focado em salvar vidas. Como ponto de partida, ela precisa reunir 5 pessoas específicas, mais 2 curandeiros e um deve ter a mesma habilidade que ela, curar e lutar. Já no presente, Rose confessa que está feliz por ter conhecido Sato. Ele fica surpreso com a declaração. Rose diz que ele não faz ideia o quão especial é. Um curandeiro como ele não surge apenas com treinamento. Ela se dá como si mesmo de exemplo,
dizendo que só ultrapassou seus limites quando treinou com magia de cura junto. Sato, no entanto, já alcançou efeitos grandiosos por conta própria. Por isso, ela o considera o curandeiro ideal para lutar ao seu lado. Ele é exatamente o aliado que ela sempre procurou, alguém com poder de lutar ao seu lado e sobreviver.